Bom dia, turma do terceiro ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. E hoje falarei sobre um assunto muito legal. Falarei sobre fábula. Qual é o objetivo da nossa aula? Relembrar algumas fábulas, aprender o conceito de fábula e conhecer algumas características das fábulas. Vamos observar aqui essas 3 perguntinhas. Você já leu fábulas? Qual a sua fábula preferida? Vamos recordar algumas fábulas? A partir de agora, eu irei exibir algumas imagens e vocês irão tentar lembrar a fábula que a imagem está representando. Vamos lá? Essa primeira imagem aqui, que fábula ela representa? Nós temos aqui uma raposa, um galo em cima de uma árvore. Então ela representa que fábula? Isso mesmo, a fábula, o galo e a raposa. Com certeza vocês aí acertaram. E essa outra imagem aqui, o que nós temos aqui? Nós temos aqui um ratinho e um leão que ficou preso na rede do caçador. Então essa fábula lembra? A fábula, o leão e o ratinho. Acertaram, não é? E essa outra imagem aqui representa que fábula? Nós temos aqui as formigas e aqui a cigarra. Então representa a fábula a formiga e a cigarra. E essa outra imagem aqui? Que animal é esse aqui? A lebre. E aqui a tartaruga. Então essa imagem representa a fábula a lebre e a tartaruga. Parabéns! Com certeza vocês acertaram todas. Mas o que é fábula? Nós iremos agora assistir a um vídeo que eu disponibilizei aqui o link. Esse vídeo ele vai falar sobre o conceito de fábula, a origem e as características desse gênero textual. Vamos assistir? Olá, turminha, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula à distância de língua portuguesa? Pois bem, na aula de hoje a gente vai estudar sobre o gênero fábula, sua origem, o conceito e as características básicas desse tipo de texto. Vamos começar falando sobre a origem. A palavra fábula, em latim, ela significa história, jogo ou narrativa. E, na verdade, ela é uma composição literária que nasceu lá na Grécia Antiga, com o poeta Esopo. Esopo, ele foi um escravo e um grande contador de histórias. Da Grécia, a fábula chegou a Roma, e de Roma ela floresceu na Espanha, com também o poeta La Fontaine. Aqui no Brasil, a gente pode atribuir o título de fabulista a Monteiro Lobato e a Milor Fernandes. São 2 grandes escritores da nossa literatura. Sobre o conceito de fábula, a gente pode dizer que ela é uma narrativa curta, fictícia, pode ser escrita em verso ou em prosa. Os personagens, de maneira geral, são animais, forças da natureza, objetos. E esses personagens, eles imitam as ações humanas, ou seja, eles assumem o comportamento e as atitudes humanas. Os personagens, eles tentam mostrar, através do comportamento deles, os valores e os princípios que são nossos, próprios dos seres humanos. Sobre as características principais, das fábulas. Por ser um texto que pode ser exposto oralmente, as fábulas podem apresentar diversas versões de uma mesma história. E toda vez que alguém reconta ou reescreve uma fábula, ela pode ganhar um novo princípio ou um novo valor diferente. Vai depender da intenção do escritor ou de quem está lendo, no caso do interlocutor. Mas essa variedade de texto e essas diversas versões que vão aparecer em cima de um único texto, de um original, por exemplo, eles não comprometem de maneira nenhuma
o que nós chamamos de essência textual. Sobre a linguagem das fábulas, geralmente ela é sempre a mesma. É uma linguagem simples, clara, objetiva e direta. Para falar sobre o tempo e o espaço, ou seja, o ambiente onde as fábulas acontecem, a gente pode dizer que são restritos ao habitat dos animais que compõem o texto. E sobre os personagens, a gente precisa dizer que cada um deles possui um significado diferente, porque eles vão representar essa caracterização humana. Por exemplo, o leão ele vai representar a força, a raposa, a astúcia, a esperteza. A formiga é representante do trabalho, do esforço humano. E a cigarra não podia faltar, Porque a cigarra ela é a representante da preguiça. E para finalizar o nosso estudo, a gente vai falar sobre a função social da fábula. A função social da fábula é transmitir uma moral, um ensinamento. Essa moral e esse ensinamento geralmente é explícito, É apresentado de forma clara e escrita lá no finalzinho do texto. Mas ela também pode aparecer implícita. Que é isso, professora? Isso significa que ela não vai estar escrita lá no final do texto, mas que no decorrer do texto, da leitura, da análise dos personagens, da ação dos personagens dentro do texto, a gente consegue entender por esse enredo o que o texto está querendo transmitir, qual é o ensinamento que ele está querendo passar, qual é a moral propriamente dita desse texto. Essa moral ela tem o objetivo de criticar o comportamento humano, levar as pessoas a refletirem sobre o seu comportamento perante o outro e perante a sociedade. Bem, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje termina aqui. Bem, então o vídeo que nós assistimos, ele fala sobre o conceito de fábula, sobre a sua origem e algumas características. Eu trouxe aqui esse esquema para vocês, que inclusive ele se encontra na página 55 do livro de português de vocês. Vocês podem procurar na página 55 que vocês irão encontrar esse esquema aqui. Esse esquema, ele traz um resumo sobre esse gênero textual que nós chamamos de fábula. Então, o que é fábula? Fábula geralmente é uma história curta. Qual é a intenção de uma fábula? A intenção é apresentar uma moral, uma lição, e também a intenção, ou seja, esse gênero textual serve também para entreter, ou seja, divertir. Continuando aqui. Quais são os elementos de uma fábula? Os elementos geralmente têm animais como personagens, narrador, moral, tempo, lugar e ações. Quem é o leitor de fábula? É quem quer ler para se divertir ou pensar sobre as ações dos personagens. Nós teremos agora uma atividade sobre fábula. Como vai ser essa atividade? Eu irei colocar no grupo esse link aqui. Vocês irão fazer o quê? Irão clicar nesse link e automaticamente vocês serão direcionados para uma página onde está a atividade a ser realizada. Essa página eu vou mostrar agora. Então, quando vocês clicarem no link, vocês virão para essa página aqui. Vocês irão colocar o nome completo de vocês, irão marcar aqui a turma, se é 13AM ou 13AT. Aí nós teremos aqui esse texto, o sapo e o boi, vocês irão ler. E nós temos aqui 7 perguntinhas que vocês irão marcar de acordo com a leitura do texto. E no finalzinho vocês vão clicar aqui, enviar. Então, depois que responder a atividade, vocês irão clicar aqui em enviar.